Pois é com muita alegria que eu agora vou conversar com essa figura extraordinária do professor Roberto Mangabeira Unger. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. É uma alegria enorme estarmos conversando agora com você. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Professor, existe uma curiosidade aqui, porque seu avô materno, o grande Otávio Mangabeira, quem eu conheci pessoalmente, tive essa honra, foi uma figura marcante aqui na história do Brasil, da Bahia e do Brasil. Além disso, dois tios seus, tios avós, né? Francisco e João Mangabeira também foram personalidades importantes. As pessoas ficam assim perguntando: o professor Mangabeira é neto de Otávio Mangabeira e o Unger vem da onde? Como é que é essa história aí, professor? O Unger é meu pai, nascido na Alemanha, mas que veio ainda criança para os Estados Unidos, e que minha mãe, Edila, filha do Otávio, conheceu em Nova York durante o último exílio de meu avô. E lá se casaram. Eu nasci no Rio, mas passei a minha infância em Nova York com meus pais. E nas férias escolares de verão, durante esse período de minha infância, eu vinha ao Brasil, ao Rio, e passava as minhas férias com meu avô Otávio. Começávamos em junho no Hotel Glória, o Rio ainda era a capital, e eu andava com ele pela Praça Paris até o Palácio Monroy, o antigo Senado, e lá a criança ficava assistindo aos debates na galeria. E às vésperas do 2 de julho, nós íamos juntos à Bahia e eu desfilava, criança pequena, com meu avô no desfile do 2 de julho. Uma imensa inspiração para mim, um outro mundo, um mundo misterioso de vitalidade que vinha de baixo. E uma introdução a este segredo do Brasil, que é a grande anarquia criadora. O país em que o sincretismo, a mistura de tudo com tudo, é ao mesmo tempo o problema e a solução. Professor Otávio Mangabeira, eu me lembro, eu era muito jovem, mas me lembro de um desfile fantástico que ele promoveu do 4º centenário da Bahia. Foi uma coisa extraordinária. Inclusive, meu pai filmou, fotografou, tenho lembranças disso até hoje. Seu avô foi uma figura marcante na Bahia, que professor da Escola Politécnica, ainda quando era ali na Avenida 7 de Setembro, no São Pedro, né? Vereador de Salvador, né? E tantos cargos que ele ocupou, vários exílios que ele teve que amargar. Ele foi muito jovem, nascido de uma família pobre. O pai dele era farmacêutico, viúvo. Ele foi professor titular de astronomia na Escola Politécnica. E em 1910, o cometa Halley passou pelo céu e era visto como um presságio do fim do mundo por parte da população. O então governador J.J. Seabra pediu ao meu avô, como o titular de astronomia, pronunciar uma palestra para o povo na Praça da Sé, para explicar o verdadeiro sentido do cometa. Ele pronunciou, mais tarde a Academia Brasileira de Letras viria a publicar essa palestra na forma de um panfleto, e teve um êxito estrondoso. E por conta disso, o J.J. Seabra visitou meu avô no dia seguinte e o convidou a concorrer à Câmara dos Deputados.
E foi esse o verdadeiro início da carreira dele na política nacional. Um caso talvez único na história do mundo de uma carreira política baseada na astronomia. É fantástico. Portanto, mais um exemplo dessas incongruências que meu avô apontava na vida baiana e brasileira. Professor, sabe uma coisa que eu procurei até hoje, não achei um livro sobre Otávio Mangabeira. Você tem conhecimento de alguma publicação? Eu tinha Sim, fez. há 2 ou 3 biografias de meu avô publicadas, e há um livro também sobre os 3 irmãos, o Otávio, o João e o Francisco. O Francisco, médico e poeta, introdutor da poesia simbolista no Brasil, que pouco depois de formado foi para o Acre, foi secretário do governo revolucionário do Acre, participou da rebelião que levou à incorporação do Acre ao Brasil e escreveu o hino de independência do Acre, que é incessantemente cantado lá, em todos os atos. O presidente Lula, uma vez, me fez uma observação penetrante que os 3 estados com personalidade mais forte no Brasil são a Bahia, o Rio Grande do Sul e o Acre. E esses irmãos estavam ligados a pelo menos 2 dos 3. Professor, estou conversando com o professor Roberto Mangabeira Unger. Professor, o rumo do Brasil. Qual o rumo do Brasil? O Brasil perdeu o rumo, perdeu o caminho. O Brasil era até 1970, de 1870 a 1970, por esse século, um dos países que mais cresciam no mundo. De 1980 para cá, caiu na estagnação, perdeu o caminho. Deixou de ter um projeto de desenvolvimento, uma estratégia que desse braços, asas e olhos à energia de seu povo. E tivemos, durante esse período todo, uma pseudo-estratégia, com 2 elementos. Um elemento era acertar as contas do governo para atrair a confiança financeira e, por meio dela, o investimento. Isso nunca funcionou em qualquer lugar do mundo. O realismo fiscal é indispensável, mas não é para ganhar a confiança dos mercados financeiros. É pela razão oposta, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. E o segundo elemento foi distribuir as sobras aos pobres por meio de programas de transferência. É o que eu chamo de pobrismo. É necessário ajudar os nossos concidadãos pobres para soerguê-los. Mas uma coisa é uma ajuda como elemento dentro de um projeto de construção nacional, e outra coisa é ajuda a preocupar o vazio do projeto inexistente, que é o que nós tivemos. Agora, o governo Bolsonaro, de alguma maneira, continua esse anteprojeto dos governos tucanos e petistas. É uma forma caricatural, tosca, grosseira, canhestra da mesma coisa. De um lado tem o Guedes fazendo média para os financistas e, de outro lado, o auxílio emergencial de Araque, de ocasião, necessário,
mas tomando o lugar da estratégia que não temos. Portanto, perdidos. E nós agora temos de construir um projeto. Temos que sair dessa. E a saída, a meu ver, tem 4 grandes partes. Uma parte é a qualificação do aparato produtivo no Brasil. Nós nos desindustrializamos, como grande parte do mundo. Não há volta ao paradigma industrial anterior. Mas qual é a alternativa? A alternativa seria a nova vanguarda produtiva que nós chamamos a economia do conhecimento, densa em tecnologia e vocacionada para inovação permanente. Onde ela existe no mundo, ela existe na forma de um conjunto de franjas excludentes, ilhas que excluem a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Nós teríamos de construir uma forma inclusiva, includente dessa nova vanguarda produtiva, por etapas, por partes. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é capacitar o povo brasileiro. Ter uma educação analítica e capacitadora, tanto geral como técnica, que nos prepare para essa nova fase da vida nacional. O terceiro eixo é a tradução desse projeto em estratégias para as grandes regiões do país. Um projeto nacional só vai se efetivar no Brasil quando tocar o chão da realidade regional. E isso, por sua vez, exige a cooperação federativa, a reinvenção da federação, um federalismo experimentalista e cooperativo, que associe os 3 níveis do sistema federativo, federal, estadual e municipal, e que, no horizontal, promova a cooperação entre os estados e os municípios, inclusive pelo mecanismo dos consórcios que eu propus aos governadores e que já começou a virar realidade no Brasil. E o quarto eixo é construir o resguardo da independência nacional, uma política exterior que permita ao Brasil liderar a convergência sul-americana, um projeto compartilhado de desenvolvimento na América do Sul, e que reordene a nossa relação com as 2 grandes superpotências da época, os Estados Unidos e a China, para condicionar a nossa relação com elas à nossa qualificação, ao nosso soerguimento produtivo e tecnológico. E a construção da defesa nacional. Nós temos de nos defender. Quando eu estava no governo, eu me dediquei à construção da Estratégia Nacional de Defesa. O Brasil é o único país de dimensão continental na história moderna que ascende sem querer imperar. É o mais pacífico dos países grandes. Mas a nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Nós não queremos viver num mundo em que só os pacíficos estão desarmados e os beligerantes estão armados até os dentes. Nós precisamos poder dizer não. Essas são as nossas grandes tarefas. E essa tarefa precisa ser pensada, construída e executada pela política. Portanto, um grande momento para uma reviravolta na vida nacional. Professor, no momento nós temos aí um presidente Bolsonaro, um candidato à reeleição. Do outro lado, agora, o ex-presidente Lula, que está apto e parece que será candidato
à presidência. E um outro eixo que eu considero extremamente importante, que é Ciro Gomes. Não há um consenso. Eu, outro dia, conversei com Ciro e tinha conversado com Fernando Haddad. Para Fernando Haddad, eu perguntei: há possibilidade de haver um acordo, uma união de setores que tenham um projeto para o Brasil, que não seja esse simplesmente de que Bolsonaro propõe? Ele disse que não, quer dizer, há, mas para o segundo turno. No primeiro turno vai todo mundo. Eu conversei com o Ciro tem outra visão, ele acha que o PT realmente é um empecilho em muitas coisas, e eu fico pensando como o Brasil tem um projeto dessa magnitude que ouvimos agora, com essa perspectiva de uma polarização excessiva, de novo, entre Lula e Bolsonaro. Polarização sob alguns aspectos, Mário, mas é o oposto da polarização, é o consenso sobre outros aspectos, porque é a continuação do fiscalismo e do pobrismo. E a renúncia, a abdicação nacional, a falta de um projeto nacional de desenvolvimento. Nenhuma construção institucional. Todos esses anos de governo petistas e governos tucanos, nada de construção institucional. O último grande período de construção institucional que nós tivemos foi o último período de Vargas, o corporativismo varguista. E até hoje, nós continuamos a viver em meio aos destroços do corporativismo varguista. O Brasil precisa viver um novo momento de afirmação nacional e de reconstrução das instituições, a serviço dessa estratégia de desenvolvimento, uma estratégia que nos capacite, que nos eleve, que nos permita subir a escada da qualificação econômica e educacional. Agora, isso exige um posicionamento político, precisa de agente político. E esse agente político não pode ser nem essa forma caricatural do antigo, que é Bolsonaro, nem a continuação dos governos petistas. Tudo indica que mais ou menos metade do eleitorado não quer nenhum nem outro. Eu tenho um candidato. Eu vejo o Ciro Gomes como o candidato indicado a representar na política essa alternativa nacional. Ele tem fibra, coragem, disposição de enfrentamento. Ele tem clareza sobre o caminho. E ele é tarimbado nos negócios do Estado, no enfrentamento das dificuldades. Agora, nós estamos nessa confusão, na escuridão. Como frequentemente ocorre no Brasil, as luzes estão apagadas e nós temos que acendê-las. Professor, nesse momento que nós estamos vivendo, que ainda uma parcela razoável da população apoia o presidente Bolsonaro e as medidas negacionistas em relação à pandemia, o Brasil agora entrou assim como um difusor de novas cepas do coronavírus, sem nenhuma perspectiva de uma solução a médio prazo. Mas ainda tem uma parcela grande, ou relativamente grande, da população que reza por essa cartilha, que acha que o caminho é esse, essa coisa de restringir circulação de pessoas é um absurdo, que as pessoas estão morrendo de fome, que tem que abrir tudo. Mesmo vendo, ontem nós vimos 2.800 pessoas morrendo por dia, não é? Tem médicos que estimam que vamos chegar aos 500 mil mortos, e ainda assim uma parcela dessa população não quer conversar sobre outros projetos. E aí, professor? É o obscurantismo. Agora,
analisemos onde está o cerne do apoio a Bolsonaro. Está em 3 elementos. Primeiro, os evangélicos. Segundo, aquilo que se poderia chamar o agro, a agricultura provinciana do Brasil profundo. Não é o agronegócio internacionalizado, cosmopolita. E terceiro, o aparato policial militar, sobretudo as polícias, a estrutura de segurança. São 3 ilhas dentro do Brasil. E nós compartilhamos a culpa. Eles são nossos irmãos. Nós temos que compreendê-los e buscá-los. E isto tudo aconteceu e continua a acontecer porque nós todos juntos, os cidadãos, não construímos um projeto includente e permitimos que a política brasileira naufragasse nessas platitudes ideológicas. O povo brasileiro não quer saber de partidos políticos. Não entende esse sectarismo de direita e esquerda. Nós temos que construir um projeto amplo, generoso, que compreenda qual é o problema essencial do país. O problema essencial do país é a mediocridade. É que nós estamos afundando num pântano de mediocridade. Desqualificados. Há essa energia humana toda no Brasil e ela está desequipada. Esse é o problema. E nós só vamos enfrentar com eficácia a desigualdade em meio a uma onda para superar a mediocridade. Portanto, eu propugno um projeto que não seja sectário, que não se abrace a um vocabulário tradicional de esquerda, um produtivismo includente e capacitador, que conquiste mesmo essa parcela da população que é hoje sustentáculo do projeto regressivo de Bolsonaro. Mas essa tarefa é uma grande tarefa, é uma tarefa muito difícil, por conta da escuridão. O povo brasileiro está naquela situação que meu amigo e aliado Brizola descrevia, costeando o alambrado, buscando uma saída, e buscando uma saída à noite, sem estrelas, sem lua. Essa é a realidade. Agora, é um grande momento. É um grande momento. Voltando ao cometa de Halley, que foi o início da carreira política de meu avô. No início de Guerra e Paz, de Tolstói, os protagonistas olham para o céu e veem o cometa de Halley, que é um presságio, é uma profecia dos traumas que os arrancarão das rotinas do apequenamento. Depois vem, no início do século XX, esse cometa de Halley, que meu avô explicou ao povo da Bahia na Praça da Sé. Agora nós temos outro cometa de Halley na forma dessa pandemia e dos imensos sofrimentos que ela impõe ao povo brasileiro. Mas é a cunha do destino que também nos pode acordar para tomarmos posse de nós mesmos e compreendermos a nossa grande vocação nacional. O Brasil é muito especial no mundo. Nós temos a possibilidade de ajudar a trazer luz e alento para a humanidade. Se compreendermos o nosso problema essencial e se passarmos a construir generosa e audaciosamente. É o momento para isso. Professor,
você falou aí de 3 estados que tiveram uma relevância na história do Brasil: o Acre, a Bahia e o Rio Grande do Sul. Três Nesse estados com momento, personalidade forte, né? isso. Que tem consciência de sua originalidade e, portanto, uma disposição de rebeldia. A Bahia teria um papel também especial nesse Sim, momento? sim, eu acho que no econômico, no político e no cultural. Na economia, a Bahia pode e deve apostar na inteligência. Então, nós temos na Bahia o Mato Piba, no oeste baiano, que, na sua forma atual, exemplifica o paradigma agropecuário estabelecido, monocultura da soja, pecuária extensiva. Lá nós podemos começar a construir um novo paradigma, com diversificação de lavouras perenes, intensificação da pecuária e industrialização dos produtos agropecuários. No sudeste baiano, na região do Cacau, a mesma coisa. O avanço para a agricultura de precisão científica. No meio do estado, a agricultura irrigada, em que o grande problema é o problema institucional, de organizar a relação entre os agentes privados, entre os privados e os públicos, entre os entes federados. No litoral, complexo petrolífero, construir em volta toda uma cadeia de formas de beneficiamento e, dentro do Estado, uma rede de cidades médias para buscar seus nichos produtivos. Quer dizer, isto não é nenhum milagre. Este é um processo de elevação progressiva, aproveitando a matéria-prima da Bahia, que é a grande variedade de seus recursos físicos e humanos, que tem agora de ser casados com a inteligência. E é claro que isso exige uma base educacional, a partir do ensino médio e das escolas técnicas. O Centro de Manufatura Avançada em Salvador é a escola técnica mais vanguardista do país. O que eu estou pregando é que a Bahia exemplifique esse produtivismo qualificado e qualificador para o país. Na política, a Bahia pode e deve voltar a ser um dos grandes estados políticos e ajudar a sinalizar caminho para o país. Os 3 grandes estados do Sudeste, São Paulo, Minas e o Rio, estão cada um deles, por razões diferentes, ensemismados, voltados a seus próprios problemas. A Bahia, pelo exemplo e pela doutrina, pode ajudar a encaminhar soluções para os problemas nacionais. E na cultura, a Bahia é especialíssima, porque é o lugar privilegiado no país onde a cultura popular se pode encontrar com a alta cultura. Essa vitalidade telúrica da terra, essa energia misteriosa que vem de baixo, se encontrar com a alta cultura. O espontaneísmo inculto virá flexibilidade preparada. Nós temos exemplos disso na cultura baiana, como Caetano Veloso ou Gilberto Gil. Mas é algo que se espraia pela Bahia toda. E essa afirmação de originalidade na nossa identidade coletiva é a base cultural para o avanço econômico e político. É assim que eu estou imaginando a Bahia. A Bahia jogando a favor da alternativa brasileira. Professor, fale um pouco sobre o seu conceito de democracia radical. Então,
todas as democracias que existem no mundo são democracias falhas, fracas. Elas todas são construídas de maneira a fazer com que a mudança dependa da crise. Sem crises não há mudanças. Elas mantêm o povo num nível baixo de engajamento na vida política, elas perpetuam os impasses e elas tratam a relação entre a ação do governo central e a ação das partes do país, dos entes federados, como se fossem opostas. Nós precisamos de um outro tipo de democracia. Uma democracia de alta energia que diminua essa dependência da crise como condição da mudança, organizando acertos que elevem o nível de participação política popular na política, por exemplo, pelo financiamento público das campanhas eleitorais, pelo acesso ampliado aos meios de comunicação em massa em favor dos partidos políticos e dos movimentos sociais, mecanismos constitucionais para resolver os impasses rapidamente, por exemplo, por meio de eleições antecipadas, que cada um dos dois poderes políticos poderia convocar quando houver um impasse, e a reinvenção do federalismo, quer dizer, combinar a possibilidade de ação central forte com divergências dentro da federação, permitir que partes do país tomem caminhos diferentes e construam modelos alternativos do futuro nacional. Agora, isso não é para agora, Mário. Essa é uma outra etapa para o futuro. Nenhum país reorganiza o seu Estado e sua política para só depois decidir o que fazer com o Estado e a política reorientados. A reorganização do Estado e da política só ocorre quando precisa ocorrer, para permitir que o país respire, para permitir que o país caminhe. Eu creio que nessa agenda de aprofundamento da política brasileira, o primeiríssimo passo é dar vida à federação. E dar vida à federação por meio do federalismo cooperativo e experimentalista. Já está ocorrendo. Os governadores nas grandes regiões do país já estão trabalhando juntos por meio dos consórcios. É assim que eu imagino. Agora, voltando ao tema central da nossa conversa, o Brasil agora precisa de um projeto forte. Não precisa de açúcar. Não basta dourar a pílula. A tarefa não é humanizar o inevitável. A tarefa é levantar o povo brasileiro. E para essa tarefa é que precisamos do Projeto Nacional de Desenvolvimento, de estratégia. Nós só tivemos no Brasil um projeto, partidos fortes, quando tivemos um projeto forte. Em 1950, Getúlio se reinventou como nacionalista industrializante e o quadro partidário se organizou polarizado em torno do projeto de Getúlio. Os partidos a favor e os partidos contra. Quer dizer, os partidos fortes não foram a causa do projeto forte. O projeto forte é que foi a causa dos partidos fortes. Nós agora precisamos voltar a ter um projeto forte, completamente diferente do projeto varguista. O único tema comum é a afirmação nacional, mas não pode ser a volta ao antigo paradigma industrial. Não pode ser a autarquia,
em relação ao mundo, o Brasil separado do mundo. Não, nada disso. Nós precisamos ter um projeto que construa uma forma includente do vanguardismo produtivo e que condicione a nossa integração na economia mundial aos interesses da nossa estratégia de desenvolvimento. Tudo isto pode ser explicado de tal maneira que todos os brasileiros possam compreender e debater. E é isso que eu quero. Nós temos essa vitalidade assombrosa no Brasil, mas a vitalidade sozinha é cega. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Excelente, professor. E muita gente pergunta, e como ter esperança no Brasil nesse momento que nós estamos vivendo? Eu já andei o Brasil todo. Foi um dos grandes benefícios da minha breve participação no governo como ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Eu andei o Brasil todo. O interior e o interior do interior de todos os estados brasileiros. Já conversei com gente de todas as classes sociais em todos os estados do Brasil. Eu, andando com meu terno preto, era frequentemente confundido com um pastor evangélico. E falando com sotaque estrangeiro, uma figura estranha, mas dentro das incongruências brasileiras, aceitável. E o que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil continua íntegro na sua base, com esse recurso mais importante da vitalidade. O poeta alemão Hölderlin disse: quem pensa com mais profundidade ama o que tem mais vida. Por esse critério, o nosso país é um país amável. O povo brasileiro, apesar dessa polêmica política, está fundamentalmente unido e desejoso de se levantar. Nós temos agora esse extraordinário fenômeno social no país dos emergentes. Grande parte deles evangélicos, que abraçaram uma cultura de autoajuda e iniciativa. Uma pequena burguesia empreendedora que quer se levantar. Atrás deles, há milhões de brasileiros ainda pobres, mas que já abraçaram a mesma cultura e têm os olhos vidrados nessa nova vanguarda social. A grande revolução brasileira hoje é o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria pobre seguir o caminho dessa vanguarda de emergentes. É para isso que nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento e de construção institucional na economia e na política. E o Brasil está pronto. O povo brasileiro é singularmente despido de preconceitos e disponível a mensagens. Não é infalível, às vezes se engana, mas aprende com os equívocos. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a nossa grande confusão. Eu não quero suprimir essa anarquia criadora. Eu quero vê-la mais fértil, mais ordenada, sem ser suprimida. Esse é o sentido, esse é o rumo. E nós temos de começar de baixo. Nós temos de ir ao encontro do Brasil tal como ele é, sem preconceito, sem a prioris. E pouco a pouco começar a fornecer os instrumentos educativos e econômicos desse soerguimento.
Essa é uma tarefa que nos unificará. E é a prática dessa tarefa que nos dará esperança. Porque eu sempre digo, eu insisto, que a esperança é mais a consequência do que a causa da ação. Ninguém precisa ser esperançoso para atuar. É possível atuar por indignação, e não por esperança. Mas no meio da ação intelectual, ação do espírito, ou ação prática, na política e na economia, nós descobrimos as oportunidades transformadoras. Essas são as pequenas epifanias da experiência, as descobertas das possibilidades ocultas. E aí vem, em resposta às epifanias, as profecias, que são as antecipações de um outro futuro. E qual é o método do profeta? O método do profeta é imaginar um outro futuro, mas dar uma primeira prestação. Demonstrar na experiência atual algo que prefigure aquele futuro que ele vislumbra. Esse é o método que nós temos de usar para nos libertar. E é essa experiência de libertação que nos fará esperançosos. Entendi. Professor, muitíssimo obrigado. Viu? Foi um enorme prazer essa conversa. Espero que a gente tenha a oportunidade de repetir ela outras vezes. Foi uma aula maravilhosa. E eu espero, Mário, que no espírito dessa conversa eu tenha, de alguma maneira, encarnado o espírito não só do Brasil, mas também da Bahia. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigado, professor. Foi um prazer enorme te conhecer, viu? Obrigado a você e a todos. Até logo.